Aleluia. Então, nesta manhã, conforme eu anunciei semana passada, nós continuamos a falar sobre a origem de problemas. Semana passada falámos sobre a importância de nós conhecermos, nós crescermos no conhecimento de Deus. Hoje vamos falar um pouco sobre idolatria. Na próxima semana vamos fazer um intervalo, vamos ter um tempo especial de Páscoa, em que vamos falar do valor da Páscoa, o valor da ressurreição. Amém? Se o nosso Deus tivesse apenas enviado Jesus e Jesus tivesse morrido, seria igual a tantos outros deuses, mas o nosso é diferente. Amém? E na próxima semana vamos falar sobre isso, e então depois nós iremos continuar a falar sobre a origem dos problemas, porque não consigo concluir tudo hoje. Vou falar um pouco sobre feitiçarias, bruxarias, vou falar sobre as amizades, a importância de nós termos boas amizades, de termos pessoas que trazem algo à nossa vida e em quem nós podemos plantar algo. Sabe, há pessoas com as quais nós não devemos ter amizade. Eu vou repetir isto. Há pessoas com as quais não devemos ter amizade. E nós vamos aprender isso. Com quem devemos ter amizade, com quem não devemos ter amizade, porque às vezes ao ter amizades com as pessoas erradas, isso produz muitos problemas na nossa vida. E sabe, quando nós dizemos isto numa igreja cristã, às vezes há pessoas que dizem, mas então, se eles passam a vida a ensinar o amor, como é que dizem isso? Nós só dizemos o que está escrito. A Bíblia diz que há determinado tipo de pessoas que nem devemos saudar. Porque a nossa identificação com elas é perniciosa. Então nós precisamos aprender isso, e vamos aprender. Amém? Porquê? Porque nós não queremos ter problemas. Então hoje nós vamos falar sobre a idolatria. E há algo que é muito interessante, que nós podemos ver nas Escrituras, é que o nosso Deus, Ele é um Deus que nos ama, é um Deus que tem preparado o melhor para nós, mas Ele não é um Deus que obriga, Ele não é um Deus que força, Ele é um Deus que nos dá a capacidade para nós escolhermos. Nós é que escolhemos aquilo que nós queremos. A escolha é nossa, não é Deus. Deus não escolhe por nós. Nós é que escolhemos. E nós vamos começar por aí hoje e vamos abrir, por favor, a nossa Bíblia no livro de Deuteronômio. Deuteronômio. Se fosse um brasileiro que eu ouvi, Deuteronômio, 1 João capítulo 2. Eu recebi uma ocasião, uma mensagem assim. Deuteronômio capítulo 30. E diz assim a iniciar, no versículo 11. Depois, irmãos, em casa, leiam a partir do verso 1, que é muito interessante. Este mandamento que hoje te ordeno não te é difícil demais, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus, que nos-lo traga, e nos-lo faça ouvir, para que o cumpramos. Nem está do outro lado do mar para dizeres, quem atravessará o mar por nós, para que nos-lo traga, e nos-lo faça ouvir, para que o cumpramos. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Vê, hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Hoje te ordeno que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos, guardes os seus mandamentos, estatutos e leis. Então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e lhe prestares culto, eu te anuncio hoje que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra à qual vais, passando o Jordão para a possuires. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolhe a vida, para que vivas tu e os teus filhos, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida
e Ele te dará muitos anos na terra que jurou dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Amém. Então nós vemos que o nosso Deus, Ele fala a respeito de leis, a respeito de instruções à nossa vida, sobre aquilo que traz a bênção e sobre aquilo que traz a maldição, sobre aquilo que traz a vida ou sobre aquilo que traz a morte. A palavra de Deus explica todos estes princípios e mostra o caminho da vida e mostra o caminho da morte. E depois coloca-nos diante de uma decisão. Nós escolhemos a vida ou nós escolhemos a morte? Nós escolhemos a bênção ou nós escolhemos a maldição? Porém, Deus, que ama tanto a vida, Ele exorta. Olha que eu ponho o céu como testemunha, os céus e a terra como testemunhas. É contra ti que eu te propus a vida. A proposta de Deus para o homem é uma proposta de vida. A proposta de Deus para o homem é uma proposta de bênção. E nós necessitamos de ouvir, com ouvidos de ouvir, a proposta de Deus para depois nós tomarmos a nossa decisão. E quão importante é nós seguirmos as instruções de Deus para que as bênçãos de Deus venham sobre nós e nos alcancem. Escute isto. Deus já nos abençoou. Eu volto a repetir. Não é Deus vai abençoar, não é se Deus estiver bem disposto que vai abençoar, não é se Deus quer, é Deus já nos abençoou. Está decretado. Esta é a lei de Deus. Eu já vos abençoei. Agora, essa bênção chega a nós baseado nas decisões que nós tomamos. Somos nós que decidimos. Nós estamos aqui nesta manhã porque nós decidimos estar aqui hoje. Certo? Senão nós não estaríamos aqui. Nós somos o produto das nossas decisões. Aquilo que colhemos no dia de hoje é o resultado das nossas decisões de ontem. O que vamos colher no dia de amanhã é o resultado das nossas decisões de hoje. E assim sucessivamente. Então, Deus diz, tens estas escolhas, tu podes escolher, é livre. Eu dotei-te de liberdade, eu dotei-te de livre-arbítrio. És livre para tomar a decisão que tu queres, mas eu aconselho-te. Eu digo-te, escolhe a vida. Eu creio, cá no meu coração, eu creio que Deus é sábio. Eu creio que Deus sabe dar bons conselhos. E se Ele nos diz para escolhermos a vida, é porque Ele sabe 1000 vezes melhor do que nós, do que escolher a morte não é grande espingarda, não. Escolher a morte não é o melhor para nós. Escolher desobedecer a Deus não é o melhor para nós. Escolher fazer aquilo que não agrada a Deus não é o melhor para nós. Então Ele aconselhou-nos, escolhe a vida. É interessante nós vermos que em 1 de João, capítulo 4, eu vou pedir aos irmãos para abrir. Hoje nós vamos ler muitos versículos da Bíblia. 1 de João, capítulo 4. Diz assim, amados, não creiais em todo o espírito, mas provai, diga comigo, mais uma vez, se os espíritos vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Então nós aqui somos exortados por João, debaixo da inspiração de Deus, a fazermos um exame, para saber se os espíritos vêm de Deus, se aquilo que está a chegar a nós vem de Deus ou não. Nós necessitamos de provar, nós necessitamos fazer um teste. Melhor, nós necessitamos fazer uma comparação entre os princípios de vida que Deus disse para nós escolhermos ou os princípios de morte que nos garantem o afastamento de Deus, a maldição e o não recebermos a bênção de Deus. Então nós precisamos provar, ver, estar atentos, guardar isso no nosso coração. 1 de João 5, 21 fala-nos de algo interessante. Está a falar para nós. Diga lá, está a falar para mim.
Não está a falar para as outras pessoas que não têm Deus. Não está a falar para as pessoas que não conhecem Deus. Está a falar para nós. Diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Quando nós pensamos nisto, nós necessitamos parar para fazer um exame à nossa vida. Porque, e desculpem usar esta expressão, há uma certa presunção religiosa na vida dos cristãos evangélicos, comparando-se com outros chamados cristãos, porque abandonaram as imagens, abandonaram as estátuas, abandonaram o seguir os deuses e carregar os deuses no andor. Já vamos ler isso nas Escrituras, que é abominação a Deus, já vamos ler. Mas há uma presunção religiosa da parte de muito cristão que abandonou isso, mas continua a carregar na sua vida outros ídolos. E nós precisamos examinar a nossa vida para ver se na nossa vida há algum ídolo. Porque muitos ídolos se levantam na vida de um cristão. E vamos falar daqui a pouco sobre alguns. Vamos começar por aqueles que nós já abandonamos. Eu parto do princípio que toda a gente aqui nesta manhã já abandonou isso. E inclusive até aqueles que vão ouvir na internet e através dos DVDs também, se não abandonaram, eu penso que estes são os mais fáceis de abandonar. Abandonar os bonecos, os santinhos de madeira ou de ouro ou do que quer que seja. A Bíblia diz-nos para nós renunciarmos declaradamente à idolatria. Renunciar é abandonar, é deixar de ter connosco. Nós abandonamos essa idolatria. Em Êxodo, no capítulo 20, diz assim a palavra de Deus, Êxodo 20. Então falou Deus todas estas palavras. Diga lá ao irmão que está ao seu lado, foi Deus que falou. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até à 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém. Sendo nós pregadores da graça e cremos nós na graça de Deus de uma forma tão... em que Ele manifesta a sua graça de uma forma tão misericordiosa para conosco, com uma capacidade tão grande que Ele nos dá, com a sua graça de nós podermos vencer e reinarmos nesta vida, vamos buscar um texto da Velha Aliança e que está descrito nos 10 mandamentos. Nós precisamos de entender, ouça isto com ouvidos de ouvir, que Jesus, aquele por quem veio a graça, diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça veio por Jesus. Jesus, diga comigo, é antes da fundação dos mundos. Jesus é a palavra. A lei também é a palavra. Alô? A lei foi dada ao homem, e todos nós sabemos isto, não para libertar o homem,
não para purificar o homem, não para salvar o homem, mas para mostrar ao homem o certo e o errado, o conhecimento do bem e do mal. Para isso é que serve a lei. Jesus veio para cumprir a lei que nenhum homem conseguia cumprir. Ele veio para cumprir a lei, o que é certo. Ele só fez o que é certo, ele repudiou o que é mau, ele fez o que é certo para nos mostrar a nós que na graça, porque ele, Jesus, cumpriu, ele aplicou à sua vida a lei do conhecimento, a lei do bem e do mal, ele aplicou à sua vida, ele escolheu o bem e agora, pela sua graça, ele vem habitar em nós para que nós vivamos de acordo com esse bem. Não é para nós termos dificuldade nas escolhas. Há muito cristão no dia de hoje que passa a vida com dificuldade nas suas escolhas. Primeiro que tudo, escolha colocar Deus no seu coração. E vai ver que a sua vida vai ser muito mais fácil. Não terás, não farás, não te encurvarás. São ordens. Não são hipóteses. São ordens. Não pratiques as mesmas coisas. Não te envolvas nos mesmos atos. Eu fui pastor 17 anos numa área muito católica, a área de Figueira da Foz. Era muito católico. Não tanto como o norte de Portugal, mas Figueira da Foz é uma área muito católica. E eu ficava admirado quando às vezes eu estava a fazer funerais e eu via pessoas na igreja que eu pastoreava a fazerem as mesmas coisas que as outras pessoas porque parecia mal não fazer. A beijarem a terrinha e a lançar lá para o caixão, a benzerem o caixão. Eu ficava, isto não tem sentido nenhum. Parece mal. É por causa da família. Eu vou dizer aqui uma coisa aos irmãos. Um dia eu fiquei tão indignado que eu disse, eu vou acabar com o parece mal. Sabe o que eu fiz? Eu levei o grupo de louvor para o cemitério com violas e nós tocámos viola. Eu vou acabar com o parece mal. Sabe uma coisa? Naquele dia tinha 3 funerais à espera. E eu não sei se os irmãos sabem, os coveiros querem despacharem. Vai chegar o dia que eles vão ser despachados também. Mas eles querem despachar. E naquele dia disse, eles vão aguentar. Eu fiz um culto de 25 minutos, com música, a tocar, toda a gente ali. E olhavam para o relógio, olhem para o relógio, mas este é o nosso tempo. E gradualmente, todas aquelas tradições religiosas e idólatras começaram a sair do povo. Idolatria é pecado. Com idolatria não nos identificamos. Se parece mal para eles, também parece mal para nós. Eu volto a repetir. Se parece mal para eles, também parece mal para nós. Então, não nos curvamos, não fazemos, não temos, não guardamos. Isso é repudiado por nós. Isaías capítulo 44. Diz assim. Depois os irmãos podem ler o resto do capítulo, porque é interessante, mas vou só ler alguns versículos. É muito interessante ler todo este capítulo. Verso 14 assim, cortou para si cedros, ou tomou um cipreste ou um carvalho. Ele o deixou crescer entre as aves do bosque, ou plantou um pinheiro e a chuva o fez crescer. Tal árvore serve ao homem para queimar, com parte da sua madeira se aquenta, e coze o pão, e também faz um Deus, e se prostra diante dele, fabrica uma imagem de escultura e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e prepara a carne para comer,
faz um assado e dele se farta. Também se aquenta e diz, já me aquentei, já fio o fogo. Mas do resto, faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina e lhe dirige a sua oração e diz, livra-me, tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem. Grudaram-se-lhe os olhos para que não vejam e se fecharam os seus corações para que não entendam. Nenhum deles para pensar. Ninguém tem conhecimento nem entendimento para dizer. Metade queimei no fogo e assei pão sobre as suas brasas e assei sobre elas carne e a comi. Faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia ao que saiu de uma árvore? Isto não precisa explicações, não precisa um grande floreado, só precisa é sermos inteligentes. Não é preciso ser religioso, é ser inteligente. Eu planto uma árvore, a árvore cresce. E depois da árvore que eu plantei, da árvore que Deus deu crescimento, eu corto e uma parte da madeira dessa árvore que eu plantei, que Deus deu crescimento, eu vou fazer a minha comida e vou aquecer-me. Da outra parte, eu, salvo seja, formo um Deus e depois de fazer esse Deus, vou ajoelhar-me diante dele. Isto é falta de sabedoria, de inteligência. Não tem a ver com religião, tem a ver com pensar. Deus está dizendo, ninguém para pensar. Vocês não pensam um bocadinho? Há muita gente que não pensa nos dias de hoje. Há mesmo muita gente que não pensa nos dias de hoje. Eu lembro-me há uns anos atrás, eu tinha há uns anos atrás e tenho nos dias de hoje jovens na minha família, e 2 jovenzitos da minha família foram a um concerto. E antes deles irem ao concerto, eu tive uma conversa com eles, disse, acho que vocês não deviam ir. Isso ia fazer-vos mal. E eles lá disseram, e tal, estás muito antiquado, estás ultrapassado, nós temos que ser modernos, e tá. E eles foram para o concerto. Qual não é o meu espanto, que no dia seguinte, no jornal, vem que não sei quantas pessoas ficaram feridas naquele concerto. E as primeiras frases, eu não posso dizer aqui as frases que foram ditas, era Guns N' Roses, não sei se os irmãos ouviram falar disso, há muitos anos atrás, no estádio de José Alvalade, e creio até que a partir dali não puderam fazer mais no estádio, que eles estragaram a relva. Mas isso são problemas que agora são circunstâncias que não interessam para o caso. Mas eles começaram aquele concerto a insultar as mães de todos os assistentes. Todos. Foi assim que eles começaram, as primeiras palavras. Seus aquilos, seus acolotos, vocês são assim, vocês são assados. E sabe o que é mais engraçado? Aplaudiram. Mas foi há muitos anos. Mas nos dias de hoje, há músicas, tem no meio delas uma série de asneiras, uma série de palavrões, e os cristãos continuam a ouvir essa porcaria. Pastor, seja moderno. Eu vou dizer-vos, o pastor é moderno, mas detesta essa porcaria. E eu esperava que vocês detestassem também. Porque isso traz problemas, isso traz dificuldades. Nem tão pouco se deve nomear da nossa boca. As chucarrices, as blasfémias, as asneiras, os disparates. Mude de conversa. Não encha o seu coração com essa porcaria, porque logo mais vai falar isso. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Eu era velho, eu era antiquado, mas logo mais tinha que estar a cuidar deles porque se envolveram em drogas. Sabe porquê? Porque o espírito onde eles se meteram levou-os a isso. Por isso a Bíblia diz, guardai-vos dos ídolos. A Bíblia diz, examinai os espíritos, para ver de onde é que isso vem. E depois ele diz, olha, eu coloco diante de ti a vida e a morte. Eu coloco diante de ti poderes ter um
tipo de vida onde tu vences os problemas, ou tu vais ver que diante de ti há um estilo de vida onde os problemas vão encharcar a tua vida. A escolha é nossa. Isto não tem a ver com religião. Isto não tem a ver com a igreja. Isto tem a ver com Deus. E deixe-me dizer, o meu Deus é um Deus moderno. E Ele continua a ter as mesmas opções. Alô? Eu volto a repetir, Ele continua a ter as mesmas opções. É o mesmo ensino, é o mesmo padrão. Ele é moderno, mas não mudou o padrão. Guarde o seu coração dessa idolatria. Gosto muito do cantor A. Eu estava a dizer há pouco que não são só as imagens. Há o cantor A, há o grupo B, o grupo C, e as pessoas estão tão cheias disso, que cantam isso. Alguns desses grupos consagram as suas músicas, os seus concertos a Satanás, fazem sacrifícios de sangue com animais antes de fazer os concertos, e infelizmente alguns cristãos estão ali a aplaudir isso. Perderam o seu foco de olhar para Deus. Não tem a ver com ser moderno. Tem a ver com ser íntegro. A nossa integridade diante de Deus leva-nos a fazer as escolhas que Deus faz. 3 améns e 4 abanões de cabeça. Mas é verdade. A nossa integridade diante de Deus leva-nos a fazer isso. Então, mas não falha. Claro que falhamos, mas por isso temos um Jesus que é o nosso advogado. Quando falhamos não é um ato deliberado que vamos, pai, não, eu já sei que isto não faz bem, mas eu vou para ali porque Jesus me livra. Filhinhos, está a falar para quem? É para nós, ouça bem, não é só lá para aqueles a quem João estava a escrever na ocasião, é para nós. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Para algumas pessoas é o futebol, para outras pessoas é o trabalho, para outras pessoas são elas próprias. Há pessoas que se amam mais a si mesmo que a Deus. Amam mais aquilo que fazem do que a Deus. Amam mais o seu autoelogio do que Deus. Irmãos, sabem que há pessoas que estão sempre à espera de um elogio, que se não forem elogiadas a coisa não anda lá certo? Às vezes eu fico ciumento. Porque quando vem cá um pastor de fora, toda a gente vai debater nas costas, muito bem, venha mais vezes, apareça mais vezes, e eu estou a ouvir isso, afinal não faço falta nenhuma, mesmo ele é que tem que vir mais vezes. Agora, os irmãos já sabem a razão porque é que eu viajo, não sabem? É porque quando eu chego aos outros lados acontece mesmo comigo e faz muito bem. Sabe, no dia em que nós não sabemos aquilo que nós somos, nós já estamos lá embaixo. Nós precisamos aprender a saber quem Deus é. E eu repito-me, e quando sabemos quem Deus é, nós sabemos quem somos. E quando sabemos quem somos, nós nem sequer precisamos de estar a chegar a Deus para dizer, mostra-me a tua vontade. Porque já sabemos. Somos imagem de Deus. Nós somos imagem de Deus. E quando temos esse tipo de intimidade e de relacionamento com Deus, não preciso dizer, Deus, mostra-me o que é que eu devo fazer. Dá-me a tua direção. Não preciso disso. Porque eu sou imagem de Deus, eu sei o que fazer. Porque Deus em mim traz essa capacidade. Tu dizer em mim é em nós. Isaías 45. Diz assim no verso 20. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos com os capazes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode falar. 46 diz assim no verso 6. Gastam o ouro da bolsa,
pesam a prata nas balanças, assalariam ourives, e ele faz um Deus e diante dele se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, levam-no e o põem no seu lugar. Ali está, do seu lugar não se move. Se recorrem a ele, resposta nenhuma dá e a ninguém livra da sua tribulação. É isto que acontece. A maioria de nós aqui somos portugueses. Os brasileiros também têm lá a Senhora Aparecida, não é? Em Portugal é a Senhora de Fátima. E as pessoas envolvem-se nisso e carregam a Senhora no andor e colocam e curvam-se e falam e pedem e fazem pedidos e fazem não sei mais o quê e fazem promessas a um Deus que não responde, que não anda, que não fala, que não pensa. Como é que um Deus que não pensa pode trazer direção a quem pensa? A resposta já foi dada. Não há quem pense. Por quem vai a um Deus que não fala e que não pensa, é alguém que não pensa também. Porque senão não ia lá. Amém. Se vai, é porque não pensa. Sabe o que é que isso significa? Esse espírito alcança a vida das pessoas. Por isso também deixam de pensar e vão a um Deus que não pensa. O espírito de muitos grupos musicais, e eu não estou aqui a falar se toca isto, se toca aquilo, não é disso que eu estou a falar. Hein? Não é disso que eu estou a falar, até porque aquilo que eu creio, eu espero que isto não vai chocar ninguém, aquilo que eu creio é que a música nasceu no coração de Deus. Toda a sorte de música. Podemos gostar ou não gostar, mas toda a sorte de música nasceu no coração de Deus. E o diabo, que é um invejoso, tentou copiar Deus e alterou as coisas de Deus e quer fazer as coisas ao seu jeito. Então, para isso é que nós temos que saber discernir os espíritos, para saber de onde vem. Música é de Deus. A maneira como é usada é que pode não ser. Cuidado quando as pessoas se envolvem. Eu volto a dizer, como cristãos, eu parto do princípio que nós já não temos nada disso. Nem mesmo aquelas relíquias de família. Isto é o brasão da família, e tem lá o crucifixo, e tem lá essas coisas. Isto é da família, eu tenho que guardar. Queime isso no fogo, destrua isso. O que é que lhe interessa ter um brasão de família que traz consigo maldição, problemas, derrota e é uma abominação a Deus, em vez de ter o brasão da família real que não está numa peça de ouro, mas está gravado no seu coração, com o precioso sangue de Jesus. O pastor fala assim, porque o pastor não tem que se desfazer dessa. Os irmãos sabem o que é que o pastor já se desfez? Para pensarem aquilo que eu nunca vos disse. Os irmãos não sabem do que é que eu já tive que me desfazer da família. Não sabem. Não têm que saber. Eu tenho que saber. A minha mulher sabe. E o meu Deus sabe. A importância de nós olharmos para a palavra de Deus, seguirmos a palavra de Deus, guardarmos a palavra de Deus, irmãos. Em Levítico, capítulo 26, capítulo 26, versículo 1, fugiu aqui da minha Bíblia.
Não fareis para vós ídolos, nem para vós levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos diante dela. Eu sou o Senhor vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis, não coloquem na vossa terra. Portugal é um país cheio de problemas por causa da idolatria. Se calhar os irmãos não sabem a história de Portugal, mas Portugal era um país próspero, era um país que andou pelo mundo, conquistador, mas houve um rei louco que num dia decidiu consagrar Portugal à Virgem Maria. E Portugal foi consagrado à Virgem Maria. E a partir daquele tempo, Portugal já era. Porque Deus diz, não farás e não terás no teu país, não terás na tua terra, não terás na tua nação. Eu acrescento, não terás na tua casa. Não terás na tua vida. Vamos guardar o nosso coração disso. Vamos aplicar o nosso coração às coisas sérias. Nos dias de hoje, irmãos, há religiões chamadas cristãs. E se são cristãs, parte-se do princípio que seguiam a Cristo, não é? Mas na realidade quem seguem é Maria. São mariólatras. O culto de Maria não foi de agora. Nem foi o outro Papa, Paulo não sei quê. O segundo antes deste. Agora não me lembro. Não foi ele que... Ele é que colocou o ano mariano. Os irmãos lembram-se disso? O ano mariano. Vamos levantar Maria, vamos fazer Maria. Estamos numa terra onde se vai à Sé, à catedral aqui do Luxemburgo. Jesus não aparece, mas o nome de Maria é que lá está. Nações idólatras. Cheios de problemas. Cheios de dificuldades. E alguns dizem, Pastor Paulo, então o Luxemburgo não é uma nação próspera. É uma das nações com maior índice de suicídio. É uma prosperidade muito grande. É uma prosperidade muito grande. É uma nação com maior índice de pessoas deprimidas. É uma prosperidade muito grande. Se vocês acham que a prosperidade é o dinheiro, isso chama-se mamon. Que é idolatria. Esta nação é uma nação idólatra. E Deus conta comigo e Deus conta consigo para nós fazermos diferente. E levarmos esta nação a fazer diferente. Não é pactuar, é fazer diferente. Não se curve diante disso. Não coloque a sua vida debaixo disso. Fique liberto, meu irmão. O tempo voa. Eu creio que já tem aqui uma grande lista de versículos, mas estes já foram suficientes para nós percebermos. Mas deixe-me só dizer isto. A mensagem é: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Esta mensagem é para nós. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Faça um exame à sua vida. O que é um ídolo para si? Sabe, nós fomos criados para adorar. E nós podemos adorar certo ou adorar errado. Para algumas mulheres o marido é um ídolo. Para alguns homens a mulher é um ídolo. Para uma grande parte de mulheres, os filhos são ídolos. Sabe? Largam tudo, os filhos. Os filhos são ídolos. E eu vou dizer-vos, jamais poderemos educar os nossos filhos debaixo do temor do Senhor quando temos os nossos filhos como ídolos. Filhos que são feitos ídolos pelos seus pais. Chega o dia em que os filhos batem nos pais e os pais ainda se riem disso. É tão engraçado. Se o pai bate no filho, está sujeito a ir à prisão. O filho bate no pai, é engraçado. Vai, fica tipo quando tu está filho.
E são assim pequeninos, mas depois chegam à idade adolescente, os filhos é que mandam. Os filhos é que querem. Os filhos é que determinam. E os pais não têm impulso nos filhos para dizer, aqui nesta casa é assim que funciona. Alô? Eu tive 2 meninas adolescentes. E cada uma com as suas características. E elas não são diferentes de todos os outros adolescentes. Mais que uma vez quiseram manipular a minha vontade. Mais que uma vez. Mas havia um ensino que era dado naquela família. Enquanto estiveres aqui, é assim. No dia em que saíres, faz como tu quiseres. Aqui, a nossa família tem estes princípios. Mas já qual foi? E às vezes a manipulação era até inclusive com os outros familiares que iam fazer. Isso, ok? Eles vão, mas vocês não. Mas nós somos a pessoa mais infeliz deste mundo. Eu dou graças a Deus porque criei as 2 filhas mais infelizes deste mundo. Ambas as 2 conjuntivamente. Mas graças a Deus que a infelicidade passou quando elas casaram. Mas até lá, era assim. Princípios de família. Não são nem melhores, nem piores. São princípios de família. Mas os princípios de Deus são sempre melhores. Eu não posso dizer que não é nem melhor, nem pior. O princípio de Deus é sempre o melhor. Por isso Deus diz, eu ponho diante de ti isto e isto. Eu ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas olha, eu aconselho-te. É o desejo do meu coração que tu escolhas a vida. Nesta manhã, seguramente não andamos com andores às costas, não andamos em procissões, não andamos aí a curvar-nos diante de imagens e de estátuas. Seguramente, olhando para todos vós, eu quase posso dizer isso. Mas o grande problema não são os andores que estão nas costas. São os andores que estão no coração. Há uma idolatria que se chama rebelião. O meu pai diz, quanto mais ele diz, pior eu faço. Isso chama-se idolatria. Rebelião. Feitiçaria. Aí é assim que ele quer assim, mas eu vou fazer assim. Eu cá tenho a minha vontade. Quem é que eles pensam que são? E são os filhos, mas às vezes também são os pais. E agora eu vou falar de mim. E às vezes são as ovelhas. Quem é que o pastor pensa que é? Quem é que o pastor pensa que é? Há pessoas que querem fazer a vida toda ao seu jeito. Há pessoas que têm ousadia de, nas suas refeições, com os seus familiares e com os amigos, falam mal do pastor. Mas no dia do aperto, é o pastor que vão pedir oração. Isso chama-se hipocrisia. Que também é idolatria. E não é um andor carregado às costas, é um andor carregado no coração. Ame o seu pastor. Respeite o seu pastor. Honre o seu pastor. Conheça a voz do seu pastor. Ele é perfeito? Não. É quase. Só falta um danoninho. Um danoninho e ele chega lá. Hã? Mas quanto mais fizer isso, maior bênção terá na sua vida. Filhinhos, guardai-vos da idolatria. Nós iremos falar depois sobre feitiçaria, sobre magias e coisas desse género.
tantos atos de magia, tanta manipulação. Uma manipulação, os irmãos sabem que é feitiçaria. Tanta manipulação existente entre os filhinhos. E depois vamos falar ainda sobre os amigos. E depois vamos falar. São as séries que vamos falar sobre este tema. Há muito mais para dizer, seguramente, sobre o tema, a origem dos problemas. O não buscarmos Deus em primeiro lugar. Vou deixar para o fim, mas é o maior de todos. Quando se busca Deus em primeiro lugar, uau, o resto é tudo muito mais simples, tudo muito mais fácil. Amém. Pai, eu oro a Ti no nome de Jesus. E oro para que nesta manhã a palavra tenha sido ministrada. Não seja apenas para informação daquilo que já sabemos, mas que seja algo que produza mudança, vida, estímulo, encorajamento, força e ousadia para mudarmos a nossa geração. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus, para que nos dês essa graça, essa capacidade de nós podermos reinar no meio da idolatria, nós podermos reinar e atrair o céu à terra. Nós oramos e nós queremos que recebemos. Amém. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Pai, eu oro também no nome de Jesus nesta manhã para que algum dos meus irmãos neste lugar que esteja a passar por alguma sorte de enfermidade, cura agora. Eu ordeno cura. Eu ordeno livramento. Eu ordeno restauração. Eu ordeno bênção, ordeno vida sobre cada um dos meus irmãos neste lugar, nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Receba os anseios do seu coração. Receba aquilo que Deus tem colocado em si. Receba hoje. É para si. É para si. Fique livre. Livre, isso bem. Fique livre. A idolatria é abominação a Deus porque Jesus é o único caminho. Em nenhum outro nome há dado entre os homens através do qual nós sejamos salvos. Por isso é que a idolatria é uma abominação. É anular aquilo que Jesus veio fazer. Ele se levantou para dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Por isso nesta manhã nós chegamos a Ele. Amém? Amém e amém. Vamos ficar em pé.